Estou aqui para ensinar, não ensinar, mas sim dar algumas dicas de como plantar plantas em vasinhos pequenos. A gente comete muito erros quando vai plantar em vasos pequenos. Primeiro, alguns já vêm com furo, e são muitos furos. Então, se já vai pouca terra e tem bastante furo, então tu bota água, quando tu vê, já não tem mais água. Bate qualquer solzinho, já não tem mais água. Então, as plantas morrem. A gente perde muitas plantas com os vasos pequenos. Por quê? Os mesmos erros de sempre. Se bota muita drenagem, tem uns furos muito grandes, ou às vezes até a própria terra não é adequada. Como a gente é de costume, a gente compra normalmente essas terras aqui, ó, são tudo substratos para plantas, ó, vaso e jardim. Normalmente algumas dizem que já vem preparada para colocar direto em vasos, mas para vasos pequenos, esses substratos são bons, mas tem que ter uma mistura antes. Vai ali em qualquer lugar, vai num campo, vai no teu quintal, no teu jardim, pega um pouco de terra para misturar, porque isso aqui é um substrato, ela é uma terra feita, então é com resíduos de planta, e aí eles trituram, fazem um trabalhado e fazem um adubo. Então o ideal sempre é misturar. Outra coisa, se ele é um vasinho pequeno, para que nós vamos usar brita? Para que serve a brita? É para fazer uma drenagem. Imagina você num terreno, que o seu terreno é seco, 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 e aí tu vai ali, faz um buraco, bota a brita, bota a manta e faz uma drenagem. Aí tu vai molhar ali, o que vai acontecer? A drenagem leva toda embora a água. Então, uma dica, tá? A gente tem uma manta que sempre tem que colocar no fundo, tá? Eu vou pegar aqui a tesoura, vou cortar aqui a manta só um pouquinho. A gente vai medir aqui, ó, um pedacinho da manta. Eu vou cortar a manta aqui. Ó, tá aqui a mantinha, ó. Não precisa cortar muito bem, tá? Pra que serve a mantinha, tá? Pra a terra não fugir. Senão ela foge. Tu bota ali, vai molhando e a terra vai fugindo e as raízes também saem. Então, um conselho. Então, não use brita. Pra brita, argila expandida, porque a gente está fazendo uma drenagem. É para a água escoar, para a água não ficar empoçada. Então, use só a mantinha para vasos pequenos. Porque está sempre seco esses vasos pequenos. Então a gente coloca a mantinha, tá? Muito importante ter a mantinha, até para quando, se você tem essas plantinhas dentro de casa, coisa assim, a água não sair suja e não vai baixando a terra. Então a mantinha, além de molhar, ela vai ficar um pouco úmida também. Então mantém um pouco a umidade nas plantas. Quando tu bota água na mantinha, ela fica um pouco úmida. Mas a água passa tranquilamente. Então, pega o substrato, tá? Substrato para plantas, que a gente tem aqui. Aqui eu peguei um pouco da terra da minha horta ali, que é uma terra de verdade, porque esses substratos são preparados. E aqui nós temos a plantinha. Então, eu vou botar bota um pouquinho de substrato, um pouquinho de terra da horta ali, né, que eu tenho. Pode ser de qualquer lugar, pode ser da rua, onde você encontrar um terreno que tem ali um pouquinho de terra, pega um pouquinho dali, vai em algum lugar, algum campo, algum lugar, pega um pouquinho de terra de verdade. Vou colocar minha mudinha, tá? Coloca a mudinha, coloca um pouquinho de terra, coloca a mudinha. E aí sim, aí tu completa com substrato e um pouquinho de terra da rua. Terra de verdade, né? Porque os substratos são compostos preparados para a planta, é uma vitamina para a planta. Então, tem que misturar, porque esse substrato, normalmente, quando você bota água, tu pode ver, tu larga a água, tu compra a terra, essa terra preta que é vendido como todo mundo acredita que está comprando terra preta, mas na verdade é um substrato, é um preparado. Então tu coloca a água ali, no momento que tu colocou a água ali, desce tudo ali, tu quando vê já está tudo lá no pratinho. Por quê? É um preparado, é uma serragem, são vários resíduos de plantas que vai se tornar o substrato. Então a gente vai fazendo essa mistura, bota um pouquinho de cada, vamos botando um pouquinho de cada aqui, ó.
Vamos botando um pouquinho de cada, dá uma apertada boa, tá? E aqui a gente consegue dar um tchan nessa terra. Por quê? Vai ficar uma terra compacta, não vai ficar aquela terra seca que tu bota água e já não tem mais. Esse é o grande problema dos vasinhos pequenos, tá? E que nem aqui, ó. Aqui eu tenho vários vasinhos, tá? Pequenos. Esses aqui vieram sem furo, pode ver. Só que eu fiz uns furos nele bem pequenininho. Não adianta você fazer um furo do tamanho de um dedo, que a água vai escoar muito rápido. E eles são vasinhos que eles têm que segurar a umidade, então, para manter essas aqui. Essas aqui faz bastante tempo já que eu tenho esses vasinhos, tá? Tem essas aqui, ó. Até já andei cortando aqui umas porque elas duram. E uma dica para vasinho pequeno, principalmente assim, ó, de tempero. Deixa na sua janela, ele vai afastar os insetos e mesmo assim, e você está sempre lembrando para molhar eles, tá? E aqui, pessoal, aqui ficou a minha dica, tá? Esquece, vasinho pequeno não é necessário colocar a brita ou a argila expandida, porque tu está criando uma drenagem para água para água escoar, para água ir embora, para ela não ficar acumulada no fundo. Mas para vasinho pequeno, como tem pouca terra, a gente precisa de umidade, a gente quer deixar a plantinha com umidade. Então o que acontece muito é que as plantinhas acabam morrendo por falta de água. Tá bom? Se gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Até a próxima.